Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 12, dos versículos 1 ao 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 21. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembre-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele, todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 13 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Reflexão.
No evangelho que ouvimos, Jesus curou uma mulher e recuperou a vida de uma menina. Pela fé em Jesus, ambas retornaram à vida. Jesus é o Senhor da vida. A doença dessa mulher durava já 12 anos. 12 anos tinha a filha de Jairo, provavelmente para indicar a precariedade e a fraqueza de toda a vida do homem. O número 12 é símbolo da totalidade. Seja ele doente ou não, somente Jesus poderá tirá-lo definitivamente dessa instabilidade e caducidade. O milagre subentende a passagem da saúde física para uma nova vida, que se torna a salvação e libertação de toda a pessoa, também da tumba da morte. Jesus diz à mulher que vai em paz, pela fé, pois ela não foi apenas curada da doença, mas salva para sempre. Curar e salvar, na língua grega, são a mesma palavra. A cura da mulher já é anúncio da salvação oferecida por Jesus ressuscitado dos mortos. É interessante notar que no original grego encontramos dois verbos diferentes e, precisamente, o primeiro significa despertar, dos mortos, o segundo, ressuscitar. São esses os verbos empregados por Marcos para indicar a ressurreição de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 28 e capítulo 16, versículo 6. Ver Silvano Fausti, uma comunidade, leu o Evangelho de Marcos, das páginas 234 a 245. Tenha um santo e abençoado dia.